E aí, pessoal? Enfim, estamos com o segundo dia, a segunda postagem desse discurso de Kennedy, e eu espero que vocês estejam gostando. Então, aproveitem. Se você está chegando aqui de susto, de supetão, passe nesse link que eu vou deixar aqui, ó, e assista primeiro a primeira parte para depois assistir essa aqui, belezinha? Então, um abraço para vocês, até logo e fiquem com o vídeo, né? Nós escolhemos ir para a Lua. Nós escolhemos ir à Lua nesta década e fazer as outras coisas, não porque sejam fáceis, mas porque são difíceis. Opa, essa frase aqui dá pano para coach. Os coaches hoje, né, falam tudo assim, você pode, você consegue. Livros de autoajuda também aparecem aí dizendo tudo isso. E isso aqui dá margem. Claro, a gente tem que pensar positivo. Eu acredito muito nisso, na positividade. E você dizer assim, correr atrás daquilo que quer e tal. E ele fala, nós escolhemos ir para a Lua não porque é fácil, mas porque é difícil. Mas no fundo, por trás tem um quê? Ele perdeu a corrida espacial. Quem chegou à frente foi a União Soviética. Adiantava mandar para o espaço? Não, porque alguém já tinha feito isso antes. Então vamos fazer o mais difícil, porque fazendo o mais difícil eu provo que eu tenho mais poder. O que acontecia na Guerra Fria? Uma briga de poder. Você não tinha guerra de fato, mas você tinha dois países disputando quem tinha mais poder bélico. Então você tinha os Estados Unidos desfilando armas de cá, a União Soviética desfilando armas de lá, e no fim das contas era para mostrar quem tinha mais poder. Isso acontece até hoje, mas enfim, quando ele fala isso, escolhemos porque é mais difícil, é justamente dizendo não adianta mais isso simplesmente para o espaço, porque alguém já fez isso. A gente tem que fazer além, para poder provar que a gente tem poder, entendeu? Porque esse objetivo servirá para organizar e medir o melhor de nossas energias e habilidades, porque este desafio é um desafio que estamos dispostos a aceitar, que não estamos dispostos a adiar e que pretendemos ganhar, e os outros também. É por estas razões que considero a decisão do ano passado de deslocar os nossos esforços no espaço de baixa para alta velocidade importante entre as decisões mais importantes que serão tomadas durante a minha incumbência no gabinete da presidência. Nas últimas 24 horas, vimos instalações sendo criadas para a maior e mais complexa exploração da história do homem. Sentimos o tremor do solo e o ar despedaçado pelo teste de um foguete de propulsão, Saturno C1, muitas vezes tão poderoso quanto o Atlas, que lançou John Glenn, gerando energia equivalente a 10.000 automóveis. Vimos o local onde os motores do foguete F-1, cada um tão poderoso quanto todos os 8 motores do Saturno combinados, serão agrupados para fazer o avançado míssil Saturno, montado em um novo edifício a ser construído no Cabo Canaveral, alto com uma estrutura de 48 andares, tão ampla quanto um quarteirão da cidade e até 2 comprimentos desse campo. Nos últimos 19 meses, pelo menos 45 satélites circularam a Terra. Cerca de 40 deles foram fabricados nos Estados Unidos da América e são muito mais sofisticados e fornecem muito mais conhecimento aos povos do mundo do que os da União Soviética. Olha aí, a briga do o meu é maior, o meu é melhor. É justamente isso que está acontecendo aqui. A União Soviética tem satélites rodando em torno da Terra, mas o dos Estados Unidos é melhor e traz mais conhecimento. Percebe essa guerrinha acontecendo aqui? É uma guerra muito mais discursiva do que bélica real, botando as pessoas para brigarem, botando as pessoas para lutarem entre si. A espaçonave Mariner, agora a caminho de Vênus, é o instrumento mais complexo da história da ciência espacial. A precisão dessa espaçonave é comparável a disparar um míssil de Cabo Canaveral e derrubá-lo neste estádio entre as linhas de 35 metros. Isso aqui é importante. Isso aqui é ele dizendo para o mundo, a gente tem uma tecnologia precisa. Se eu tiver que atacar alguém, eu tenho como atacar e eu tenho a precisão para acertar exatamente onde eu quero. Ele não está dizendo isso à toa. A precisão da espaçonave é comparável a disparar um míssil. Ele está falando que a espaçonave tem essa precisão comparada a um míssil. Que eles, se eles têm essa tecnologia, eles podem muito bem ter esse míssil guardado. E dizendo, disparar um míssil do Cabo Canaveral e derrubar nesse estádio.
entre as linhas de 35 metros. Naquela época, hoje a gente ainda tem mais tecnologia ainda. Um país pode disparar para outro país sem precisar sair muito, mas ele poderia deslocar um navio dos Estados Unidos até perto da União Soviética e disparar um míssil onde ele quisesse. E ele está anunciando isso aqui por detrás das linhas, mas isso está claro, o recado foi dado. Os satélites estão ajudando nossos navios no mar a seguirem um curso mais seguro. Os satélites Tiros nos deram avisos sem precedentes de furacões e tempestades e farão o mesmo com os incêndios florestais e os icebergs. Nós tivemos nossos fracassos, mas também os outros, mesmo que eles não os admitam. Eles podem ser públicos. Para ter certeza, estamos atrasados e ficaremos para trás por algum tempo em voo tripulado. Aqui ele está falando da perda mesmo. Eles perderam a corrida espacial num primeiro momento, dizendo, beleza, vocês chegaram primeiro no espaço, a gente está atrasado e a gente não vai fazer nenhum voo tripulado nesse momento. A gente vai se precaver. Por quê? Porque a gente está estudando para ir mais longe do que vocês. Traduzindo, é exatamente isso que ele está dizendo aqui. Mas nós não pretendemos ficar para trás, e nesta década nós vamos recuperar e seguir em frente. O desenvolvimento da nossa ciência e educação será enriquecido por novas informações do nosso universo e meio ambiente, por novas técnicas de aprendizagem, mapeamento e observação, por novas ferramentas e computadores para a indústria, medicina, lar e escola. Instituições técnicas como a Universidade Rice colherão a colheita desses ganhos e, finalmente, o próprio esforço espacial, ainda que em sua infância, já criou um grande número de novas empresas e dezenas de milhares de novos empregos. Será que vocês não estão achando que ele está anunciando aqui o Google? Essa foi a impressão que eu tive, né? Ele fala bastante aqui sobre as tecnologias que vão surgir depois dessa corrida espacial, que darão precisão na educação, no dia a dia das pessoas e tal. E aí ele cita a Universidade Rice, porque é onde ele está, né? Nesse momento. Mas não sei se vocês percebem, parece que ele está lançando o Google aqui. O Google nem sonhava existir, o Google só vai começar a existir lá para os anos 2000, mas parece que ele está lançando isso aqui, né? O texto dele tem um pouco desse olhar visionário, ele está mostrando como é que vai ser o futuro. E querendo ou não, tem estudos que mostram um pouco como é que vai ser o futuro a partir daquelas realizações que o país fez naquele momento. Por isso que é interessante que um país invista a longo prazo e não em pequeno prazo, porque nesse primeiro momento a gente não vê o que acontece, mas depois de muito tempo é que a gente vai ver os frutos daquilo que a gente plantou nesse momento. Por isso que eu acho interessante os países começarem a pensar a longo prazo, sobretudo o Brasil. Mas é só uma crítica que eu estou fazendo mesmo. As indústrias espaciais e afins estão gerando novas demandas de investimento e pessoal qualificado, e esta cidade e este estado e esta região compartilharão muito deste avanço. Essa questão dele fazer e numa redação, eu condeno, dependendo da forma. Nesse caso aqui, ele quer destacar alguma coisa no texto. Se você está fazendo um texto dissertativo argumentativo e quer destacar alguma coisa, é até válido. Mas tem que deixar claro, tem que saber como escrever. No caso do discurso, ele tem esse momento, como ele está falando, né? Ele tem como enfatizar esse estado, e esta nação, e este país. Então ele está enfatizando. Num texto, eu digo assim, você pode fazer, mas tenha cuidado. Veja se está de fato dentro do padrão daquilo que você está escrevendo, beleza? O que antes era um posto avançado na antiga fronteira do Ocidente, será o mais avançado posto na fronteira da ciência e do espaço. Houston, sua cidade de Houston, com o seu centro de naves espaciais tripuladas, se tornará o coração de uma grande comunidade científica e da engenharia. Durante os próximos 5 anos, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço espera dobrar o número de cientistas e engenheiros nessa área, para aumentar seus gastos com salários e despesas para 60 milhões de dólares por ano, investir cerca de 200 milhões de dólares em instalações de plantas e laboratórios e dirigir ou contratar para novos esforços espaciais mais de 1 bilhão deste centro nesta cidade. Para ter certeza que tudo isso nos custa muito dinheiro, o orçamento espacial deste ano é 3 vezes maior que em janeiro de 1961.
Eu acho bonita essa parte, eu acho interessante pra caramba. Desculpa de vez em quando tá olhando pra cá, é porque aqui tá meu monitor. Aí eu tô vendo se tá refletindo muito o óculos, mas aí eu tô vendo que não tá refletindo. Mas enfim, olha como ele prepara o discurso. Olha só, isso é um poder de convencimento, um poder de persuasão. Inclusive esse texto é reconhecido pelo poder de persuasão. Ele está querendo também afirmar que vai aumentar os impostos. Como é que ele faz para poder dizer vou aumentar os impostos? Não larga simplesmente, aumentarei os impostos a partir de tal dia. Ele seduz o público, ele seduz a população. Então ele começa a dizer, a gente vai alcançar o espaço, a gente vai tocar as estrelas, a gente vai pisar na lua. E a gente escolheu porque é difícil. E a gente vai construir muita coisa para isso e isso vai dar fruto. Fruto na educação, fruto na saúde, fruto na nossa relação pessoal. Isso tudo chama a atenção da gente, né? E aí depois ele diz, mas claro, tudo isso tem um preço. Então ele está preparando o terreno de uma forma bem bonita, bem chamativa, para poder dizer, vamos aumentar os impostos. E você paga com gosto, porque você está vendo onde esses impostos vão ser investidos e de fato foram investidos onde ele disse que iria investir. Quer ver? Presta atenção nessa fala que vem agora. E é maior que o orçamento espacial dos 8 anos anteriores combinados. Esse espaço agora é de 5 bilhões e 400 milhões de dólares por ano. Uma soma impressionante, embora um pouco menor do que pagamos por cigarros e charutos a cada ano. Nesse momento, houve palmas de todos os lados. Vocês sabem por quê? Quem é que vendia charuto e cigarro? Cuba. E foi o momento também que houve um embargo a Cuba que dura até hoje. Até o Barack Obama tentou revogar isso, conseguiu uma parte, mas o Donald Trump foi lá e voltou atrás na assinatura dos termos que tinha acontecido antes. Mas então, Cuba era uma nação socialista muito ligada à União Soviética. E quando ele fala isso, ele está criticando diretamente Cuba. Ele não está falando para as pessoas, aquele cigarro que você compra faz mal, fume menos, então vamos investir aqui. Não, ele não está falando isso. Ele está criticando diretamente Cuba, que era uma ameaça para os Estados Unidos, porque é um ponto estratégico numa guerra para a União Soviética, já que dominava aquele espaço. Então ele está fazendo uma crítica direta aqui a Cuba. Por isso que teve as palmas naquele momento. Se vocês procurarem esse discurso, na hora tem as palmas. E uma coisa que me chama a atenção, já que a gente falou no outro vídeo sobre o Black Power, né? E o discurso de Martin Luther King, tem um momento desse discurso que filma toda a plateia e só tem branco. E é um ano antes do discurso de Martin Luther King. Então veja aí como era forte essa relação de separação entre brancos e negros nos Estados Unidos, sobretudo naquela época. Os gastos com espaço em breve subirão um pouco mais de 40 centavos por pessoa por semana, a mais de 50 centavos por semana para cada homem, mulher e criança nos Estados Unidos, pois atribuímos a esse programa uma alta prioridade nacional, embora eu perceba que isso é, em certa medida, um ato de fé e visão, pois agora não sabemos quais benefícios nos aguardam. Mas se eu dissesse, meus concidadãos, que enviaremos para a Lua a 380 mil quilômetros de distância da estação de controle em Houston, um foguete gigante de mais de 90 metros de altura, o comprimento deste campo de futebol, feito de novas ligas de metal, alguns dos quais ainda não foram inventados, capazes de aguentar o calor, várias vezes mais do que nunca, equipados com uma precisão melhor que o melhor relógio, transportando todo o equipamento necessário para propulsão, orientação, controle, comunicações, comida e sobrevivência em uma missão não testada para um corpo celeste desconhecido e depois devolvê-lo em segurança à Terra, reentrando na atmosfera a velocidade de mais de 40.233 km por hora, causando cerca da metade da temperatura do Sol, quase tão quente quanto aqui hoje, e fazer tudo isso, e fazer certo, e fazer isso antes que esta década termine. Então devemos ser ousados. Isso aqui é o famoso morde e assopra. Ele fez todo o discurso inicial para poder conquistar o público dele. Vamos tocar a lua. Aí ele diz, vamos aumentar os impostos. Antes que alguém diga, vai aumentar os impostos, aí ele fala, mas pense, porque a gente vai fazer tudo com uma precisão tão perfeita.
que a gente realmente necessita desse dinheiro. E ao mesmo tempo ele volta a dar recado. Nós temos uma precisão tecnológica que a gente pode atacar qualquer país nesse momento. Então ele está falando para o público dele, dizendo por que vai aumentar os impostos e novamente justificando o aumento desses impostos e dando um recado à União Soviética, mostrando que eles têm poder tecnológico para poder atacar a qualquer momento. Então tem as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Vamos lá. Eu sou o único que está fazendo todo o trabalho. Então, só queremos que você fique legal por uns minutos. Isso aqui foi uma piadinha, né? Ele falou, eu sou o único que está fazendo todo o trabalho. Nesse momento todos riem no discurso, mas a gente sabe que existe todo um grupo por trás disso tudo e ele tá ali querendo saber o que está acontecendo, mas existe uma equipe completa por trás disso tudo. E aí ele brinca com aquilo ali para poder quebrar um pouco a tensão, porque ele acabou de anunciar o aumento dos impostos, então é importante que ele faça essa brincadeira para poder quebrar realmente essa tensão e aí ele continuar o discurso dele calmamente. Então tudo isso é pensado num discurso. Você seduz o seu público, larga aquilo que você precisa dizer, depois você faz até uma piadinha para poder amenizar todo o discurso e volta até finalizar com aquele momento sonhador, como ele vai finalizar daqui a pouquinho, quer ver? No entanto, achamos que vamos fazê-lo e acho que devemos pagar o que precisa ser pago. Dinheiro. Não acho que devamos gastar dinheiro, mas acho que devemos fazer o trabalho, e isso será feito na década de 60. Não acho que devamos gastar dinheiro. Com certeza passa na cabeça de qualquer um. Ah, a gente vai gastar dinheiro para mandar um homem à lua? E aí? Ele não acha que a gente vai gastar dinheiro. Acho que a gente deve fazer esse trabalho em conjunto. Ó, a sedução acontecendo. E isso era feito na década de 60. Tem uma coisa interessante aqui, ó. Isso pode ser feito enquanto alguns de vocês ainda estão aqui na escola, nesta faculdade e universidade. Isso será feito durante o mandato de algumas pessoas que se sentam aqui nesta plataforma. Mas isso será feito. E isso será feito antes do final desta década. E realmente foi feito antes do final da década de 60. Mas, infelizmente ou felizmente, não sei, infelizmente, uma morte nunca é legal. Um ano depois, John Kennedy foi assassinado de uma maneira covarde. Por mais que ele tenha alguns pensamentos que a gente não concorde, mas a forma como ele foi assassinado de fato foi covarde e ele não pôde ver aquilo que ele anunciou que os Estados Unidos fariam. Então, isso aqui foi um projeto dele que aconteceu. E para um país ver que o seu imposto foi colocado e aquilo que foi prometido aconteceu, dá orgulho e dá vontade até de pagar mais imposto por isso. Aqui a gente vê o imposto acontecendo e a gente não vê de fato se aquilo foi revertido para aquilo que a gente realmente precisava. Mas enfim, é outra crítica que eu deixo no ar. Estou muito contente por esta universidade estar desempenhando um papel ao colocar um homem na Lua como parte de um grande esforço nacional dos Estados Unidos da América. Muitos anos atrás, o grande explorador britânico George Mallory, que deveria morrer no Monte Everest, foi perguntado por que ele queria escalá-lo. É atrás, viu gente? Não é arás não. Aí foi erro de digitação. Ele disse, porque está lá. Bem, o espaço está lá, e nós vamos escalá-lo. E a Lua e os planetas estão lá. E novas esperanças por conhecimento e paz estão lá. Portanto, ao partirmos, pedimos a bênção de Deus sobre a mais perigosa e maior aventura em que o homem já embarcou. Obrigado. Como todo presidente americano, isso aí é até um jargão americano, né? Porque eles são uma nação evangélica, eles sempre terminam os textos e os discursos dizendo Deus abençoe a América, Deus salve a América. E isso é um pouco da herança britânica, né? Que tem muito isso, né? Deus salve a rainha. No caso, eles transformaram em Deus salve a América, Deus abençoe a América. E é exatamente como eu disse. Ele começa o texto seduzindo, diz o que é que precisa, quebra a tensão com uma piada e volta a seduzir e deixar o sonho no ar para que as pessoas fiquem pensando, pô, a gente vai chegar à Lua. Quando? O mais rápido possível. Ele prometeu isso. A gente vai ter que arcar um pouco com esses custos, é bem verdade, mas vai valer a pena. Então, esse discurso foi importante naquele momento para poder mostrar que os Estados Unidos tinham poder, mesmo perdendo uma guerra, que foi o que eles perderam a corrida espacial naquele determinado momento, eles pararam
e disseram: vamos nos reorganizar e vamos fazer o mais difícil e a gente vai conquistar esse espaço. E foi o que aconteceu. Eles pararam, se reorganizaram e atingiram um objetivo, conquistando o mundo naquele momento e dizendo: nós somos a nação mais poderosa que existe no mundo. E saíram na frente e lideraram por muito tempo, e ainda lideram de certa maneira, mas está começando a declinar um pouco mais essa liderança que os Estados Unidos têm sobre o mundo. Mas enfim, essa foi uma análise que eu fiz sobre esse texto e eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de dar seu like, e se você for novo aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para receber as notificações e veja os outros vídeos que a gente tem por aqui também, que vai ser um prazer receber você em qualquer um deles e comentar, que a gente vai responder cada comentário que vocês deixarem aí. Belezinha? Então é isso por hoje, um abraço para vocês e tchau!